Pessoal, saiu uma nova pesquisa do Instituto Futura mostrando que a situação do Lula se complicou de vez. A pesquisa mostra que o presidente Lula perde de qualquer candidato, perde de todos os candidatos com os quais ele foi comparado. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? Mostrar aí as reportagens sobre essa pesquisa. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Eu também estou fazendo uma pesquisa aqui. Você aprova ou não aprova o governo do presidente Lula? Deixa o seu comentário aí, desaprovo, aprovo, deixa a sua opinião, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos direto aqui para o nosso conteúdo sem muita enrolação, tá? Tá aqui a pesquisa na revista Exame, né? Tá aqui. A avaliação positiva de Lula cai para 26,8%. É o menor patamar em 800 dias de governo, diz a pesquisa Futura. E a desaprovação do trabalho do petista subiu 9 pontos percentuais e chegou a 52,6%, ou seja, de 26,8 para 52,6 dá o dobro, tá? O dobro das pessoas que acham o governo positivo acham o governo ruim, né? Duas vezes mais pessoas acham o governo ruim do que acham o governo positivo. Percentual de eleitores que avaliam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ótimo ou bom é de 26,8%, enquanto os que consideraram ruim ou péssimo é de 52,6%. Aponta a pesquisa do, do Instituto Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, dia 26 de março. Inclusive, essa pesquisa teve muito pouca repercussão por conta, né, do julgamento aí do Jair Bolsonaro, o julgamento do golpe, né? Todas as atenções estão voltadas para a aceitação ali do processo, né, que a PGR levou ao STF, né? E então eles estavam votando esses dias, né? Tivemos 2 dias ali de votação e terminou que aceitaram a denúncia da PGR, né? E o Bolsonaro virou réu, assim como outros, né? Que estavam junto com ele também viraram réu. Mas por conta disso daí, essa pesquisa foi muito pouco divulgada, tá? Conseguindo aqui. O levantamento mostra ainda que 20,2% considera o trabalho regular e 0,4% não sabem ou não responderam sobre o governo Lula, tá? Tá aqui o gráfico e dá uma olhada aqui porque é muito interessante, pessoal. Se a gente pegar primeiro perceber a queda que houve aqui no ótimo ou bom, que seria o azul, né? Ele foi caindo, foi despencando, teve algumas pequenas momentos onde subiu um pouquinho de novo, mas a curva é de descida, né? Começou com 45,7 e agora está com 26,8. Enquanto que o negativo também teve uma curva, né? Teve momentos onde piorou, depois caiu um pouco, tal, e até que terminou agora com 52,6%. Aí se você olha aqui no laranjinha, no amarelinho aqui embaixo, ó, 20,2%. A diferença entre os 26,8 que aprovam e os 52,6 que desaprovam dá exatamente 26%, tá, da população, dá 26% de diferença, tá? Então, se você pegar todos os regulares e jogar para os que aprovam Lula, mesmo assim,
não vai dar os 52% que desaprovam. Vamos somar, olha aqui, ó, 26,8 mais 20,2. A 27 dá 47% exatamente de pessoas que, caso todos esses que acham regular migrassem para o Lula, mesmo assim ele ainda perderia para os que estão achando ruim ou péssimo, né? E aí, a gente descendo mais aqui, né, e vendo a... Espera aí que eu vou chegar lá. Eu vou mostrar na outra página aqui, tá? Tá aqui, ó. A gente vendo aqui o cenário da votação, né? Então, o primeiro cenário que eles fizeram, né? É da mesma pesquisa aqui, pessoal, tá? É pesquisa Futura, tá vendo? Ó, Instituto Futura. É a mesma pesquisa. Então, o primeiro cenário que eles fizeram seria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, tá? Jair Bolsonaro ganharia com 51,1% dos votos. O Lula teria apenas 37,3%. 11% não votariam em ninguém, né? Ou votariam branco, nulo, e uma porcentagem que não sabe é de 0,6%, tá? É interessante que essa porcentagem das pessoas que votariam no Bolsonaro, ela em novembro era de 46% e agora ela subiu para 51,1%. E em novembro, as que votariam no Lula era de 41%, tá aqui, ó, tá vendo? E caiu para 37% agora em março. Então você vê que para o Bolsonaro, que seria o principal adversário aí, né, apesar dele estar inelegível, ele cairia. Deixa eu desligar aqui. Ele perderia, certo? Agora vamos ver os outros cenários também, tá? Tem aqui na outra página aqui tem os outros cenários também. Eu vou mostrar para vocês. Então, Lula e Bolsonaro, tá? Perderia. Agora contra a Michele. Tá? Michele Bolsonaro teria 48,5% das intenções de voto e 37%, 37,3% apenas para o Lula. Tá? Então ele também perderia para Michele Bolsonaro. Para o Tarcísio, ele perderia também. O Tarcísio teria 42,3% contra 37,6 do Lula. Você vê que o Lula ele não passa dos 37, não importa ali o candidato, né? Ele está sempre na margem dos 37, né? Sobe um pouquinho, dependendo do candidato, sobe, ó, que nem no caso do Tarcísio, subiu um pouquinho para 37,6, né? Mas na maioria que é 37,3. É aqueles eleitores que são mesmo lulistas e que acompanham o Lula em qualquer circunstância, né? Aí, contra o Ratinho Júnior, que é lá do Paraná, o Ratinho ganharia com 40,6% dos votos e o Lula ficaria apenas com 37,2% dos votos. E até o Caiado, que está um pouco esquecido aí e também não tem tanto conhecimento da população, né? Ele não está num estado tão grande, tão conhecido. Então, mesmo assim, ele ainda ganharia do Lula com 37,8% contra 37,3%. O Lula sempre nos 37,3%, não importa qual seja o candidato. Então você vê que a situação do Lula está extremamente complicado, né? Agora vamos ver aqui o controle da inflação. Está aqui a mesma Futura, né, o mesmo instituto, na mesma pesquisa. Eles chegaram à conclusão, através da pesquisa, que 64,7% da população classifica o controle da inflação como ruim ou péssimo. Cara, esse número aqui é surreal. 64,7% acham ruim ou péssimo. Sobra muito pouco espaço
para as pessoas que acham médio, né, acham que está mais ou menos, e para as pessoas que acham que está ruim ou péssimo. Então, ou melhor, está bom ou ótimo, né? Ruim ou péssimo já é os 64,7%, né? Então, vamos ver aqui, ó. Segundo os dados da pesquisa Avaliação Nacional, publicada pela Futura na quarta-feira, dia 26, 64,7% dos brasileiros classificam o controle da inflação durante o governo Lula como ruim ou péssimo. Em comparação com fevereiro do ano passado, houve um aumento de 19 pontos percentuais. Ou seja, do ano passado para esse, 19% aumentou da avaliação negativa. Enquanto isso, 20,3% consideram o combate à alta dos preços regular. Somente 20% acha que é regular. E 13,5%, tá aqui, ó, 13,5%, eu vou grifar aqui para você, ó, 13,5% que acha que é bom ou ótimo, tá? Então, você veja que a avaliação do Lula com relação à condução da economia no Brasil, né, ao controle da inflação, porque o controle da inflação está diretamente ligado à condução da economia, né? Então, é como se dissesse que o Lula não sabe lidar com a economia do Brasil, que o Lula está afundando a economia do Brasil. É isso que eu entendo, né? Então, tá perdido. O Lula, se continuar desse jeito, a coisa está perdida, né? Mesmo com todo o esforço que eles vêm fazendo aí, contrataram o Sidônio, né? Mandaram embora lá o Montanha, e é chamado de Montanha lá na Lava Jato, né? E contrataram o Sidônio Palmeira, aí, que é um marqueteiro, né? Então passou a ser a divulgação do governo Lula, né, que deveria ser uma coisa jornalística, né, a Secretaria da Comunicação, né, que deveria ser comandada por um jornalista, está sendo exercida aí por um marqueteiro, o Sidônio Palmeira. E ele está fazendo, levando essa comunicação como se fosse uma propaganda política. Ele está fazendo tudo como se fosse já uma campanha para as eleições de 2026. E mesmo assim, não houve resultado, não houve mudanças. Então, pessoal, isso é um alento para nós que somos de direita, né? E motivo de bastante desespero para o presidente Lula e para aqueles que o apoiam, né? Esses 33% aqui, né? 33,7% que sempre dá ali das pessoas que avaliam ele positivamente, né? É sempre 37,3%. É essa parcela da população brasileira aí que ainda está do lado do Lula, né? Uma parte deles é aqueles petistas fanáticos, aqueles esquerdistas fanáticos, né? Alguns não são nem petistas, são pissolistas ou de outros partidos de esquerda, né? Mas eles têm aquele fanatismo pelo Lula e estão com o Lula em qualquer situação, né? Mesmo que se comprove que ele é o pior corrupto de todos, mesmo que ele aprove todas as ditaduras, né, que existem no planeta, eles ainda assim continuam ao lado dele, né? Então é isso aí, pessoal. Eu fico muito feliz de ver essa pesquisa, né? Porque nos dá um alento de que existe uma grande possibilidade de que o Lula não consiga mais se reeleger. E uma coisa é certa, vocês podem ter certeza: se o Lula chegar perto das eleições com uma baixa popularidade, como está demonstrando essa pesquisa, né, se continuar assim, eu tenho 99% de certeza de que ele nem concorrer não vai, porque ele não vai querer acabar a vida política dele com uma derrota eleitoral. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Então não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Vamos fazer essa pesquisa aí. Deixa o seu comentário. Você está aprovando o governo Lula ou está desaprovando?
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu demais!